Cássia, tá me ouvindo? Não tô te ouvindo, Cássia. Tá ouvindo? Agora sim. Show. Perfeito, então. Só esperar o Gustavo entrar. Tu explicou para ele como funciona? Expliquei. Vamos ver aquela situação ali. Eu não sei como é que vai funcionar, né? Vamos esperar para ver, né? Eu acho que vai dar boa. É só ele entrar com um login pro computador, que daí a gente libera para ele apresentar, e o outro, no caso o celular, pro áudio. Pois é, vamos ver. Daí é a gestão dele, né? Nossa, e deixa eu te falar, esse povo agora tudo tá querendo comente, né? Então, assim, é um desafio constante fazer uma silagem aí que maximize esse processamento de grãos e tem esse equilíbrio de fibra e grão caminhando junto. Realmente é uma responsa danada a gente fazer isso, mas a gente vai levando ao máximo aí o que a gente pode para o campo, né? Certeza. Fazer a coisa acontecer. E às vezes, né, Cássio, é o que eu vou tentar trazer aqui para o pessoal que está assistindo hoje aí a gente. Cara, você faz uma roça top, com bastante grão, né? Sadia, né? Higiênica, vamos pôr assim, sem não deu problema com fungo, com outras doenças. Produção ótima, e aí você vai errar no dia da colheita, né? Eu brinco assim que a colheita às vezes é 3 dias ou uma semana, depende aí, né, de cada propriedade, mas define a história da propriedade para o ano inteiro, né? Se você, às vezes você fez uma silagem que tem alto amido, uma fibra de boa digestibilidade, com alta produção, e aí você não aproveitou o amido. Esse amido está saindo todo nas fezes, né? E principalmente agora, falar nisso, com o preço do milho que tá, faz mais sentido ainda a gente falar, cara, põe alguém para ficar vigiando durante a colheita. Talvez essa é a mensagem da minha palestra, essa é essa. Põe alguém para ficar só olhando isso durante a colheita. Só olhando isso, vale a pena. São 6, 7 dias aí que vai pagar para o ano inteiro, porque se ele estiver atuando em tempo real no ajuste da máquina, é isso aí que vai fazer Fazer a a diferença. diferença. Exatamente. Gustavo, deixa eu só ver aqui como que tá o acesso para a gente já caminhar para o início aqui. Mas eu acho muito legal. Eu tenho muita vontade assim, de rodar mais, sabe, Cássio? A gente fica, às vezes, aqui no eixo São Paulo, Minas e Paraná, em Goiás, então vai ser bem bacana aí, se a gente tiver a oportunidade de estar junto aí com vocês, ver outras realidades, né? Isso que é o legal.
Boa noite, pessoal. Daqui a pouco já vamos começar. Eu estou só esperando o aval da Cássia aí. Sejam todos bem-vindos aí. Pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí. Vocês estão me escutando aí certinho? Tudo ok? Beleza? Sim. Bom, pessoal, como de praxe aí, vamos manter a regularidade, né, e a pontualidade, respeitar os que chegaram aqui no horário correto, na hora marcada, né? Primeiramente, agradecer aos participantes, aos nossos franqueados, representantes e produtores, clientes aí que estão conosco nessa noite. Hoje, com a gente, daqui a pouquinho eu vou apresentar melhor, vamos ter aí o Gustavo Salvati, que vai estar falando para a gente de um tema extremamente importante sobre o processo de colheita. Hoje, a gente pensa numa lavoura boa, mas se a gente não souber convertê-la aí em uma silagem altamente eficaz, digamos assim, principalmente no que diz respeito ao processamento, a gente não cumpre o nosso papel aí com positividade, digamos assim. Então, eu costumo brincar que às vezes a gente chega na propriedade e a gente é convidado a ver o quanto de grão tinha na silagem e nas fezes dos animais. E às vezes o último lugar que eu gostaria de ver grão inteiro nas fezes exatamente nas fezes. Eu queria que eles tivessem processado para efetividade e aproveitamento aí desse nutriente valioso e que cada vez mais tem se tornado ouro aí quando a gente pensa em milho no preço que está. Então, hoje, nosso bate-papo vai ser focado em alguns trabalhos que o Gustavo tem conduzido aí, através dos trabalhos dele aí na pós-graduação e também através da plataforma deles, do TrackFeed, que é extremamente importante, recomendo aí a galera que acompanhe no Instagram, tem informações muito práticas e úteis aí, que pode estar nos auxiliando, dando suporte aí no dia a dia do campo. Gustavo Salvati é zootecnista pela UFLA e tem seu doutorado em Ciência Animal e Pastagem pela Exalc, na USP. E hoje é um dos cofundadores aí dessa plataforma brilhante, que é o TrackFeed, que traz aí muita informação prática e bacana para a gente desfrutar aí da vivência no dia a dia do campo. Gustavo, seja bem-vindo aí à nossa live e agora eu passo a palavra para você aí. Pessoal, sejam bem-vindos, aproveitem, vai fazendo as perguntas no chat que no final a gente discute tudo, tá certo? Cássia, muito obrigado aí pela apresentação. Se você puder colocar a apresentação aí a gente já vai tocando. E boa noite a todo mundo aí, pessoal. Obrigado por estarem aqui conosco hoje. Para mim é uma honra estar falando para vocês, compartilhando os resultados. A gente fica muito feliz com esse tipo de evento, porque a gente consegue fazer um pouco de extensão, trazer do que a gente está pesquisando na prática e apresentar para vocês aí, levar essa informação até quem precisa, tá bom? Então, vamos dar sequência aí. Como a Cássia falou, eu sou zootecnista, né? E fiz meu mestrado, doutorado na área de nutrição de gado de leite. Tive um período da minha formação depois do mestrado que eu fiquei por 1 ano nos Estados Unidos, só avaliando qualidade de silagem do meu oeste americano, visitando fazendas, visitamos lá 70 fazendas. Então, isso aí deu uma bagagem boa para a gente vir para o doutorado e tentar trazer algum desse conhecimento para cá. E uma das coisas que a gente tentou trabalhar no doutorado foi a parte tanto para máquinas colhedoras de arrasto sem cracker, com cracker, que estão novas no mercado, e as automotrizes, que a gente não tinha nenhum resultado com vaca aqui no Brasil ainda hoje, até então, né, de resposta em produção de leite. Bom, a planta de milho, né? Aqui é só para contextualizar nesse slide. O que a gente tem na planta de milho na hora da colheita, né? Vamos dizer assim que 35% de matéria seca é o ponto que a gente mais usa.
Depois eu vou até discutir isso, que a gente não tem um ponto de colheita fixo, depende da máquina que você vai colher, tá? Por exemplo, aí com 35%, para uma colhedora de arrasto sem cracker, dificilmente ela vai conseguir fazer um bom trabalho, tá? Por ela não ter o cracker, nosso híbrido ter boa parte deles tem um endosperma vítreo. Então, a gente, com esse tipo de máquina, a gente tenta colher até um pouquinho mais cedo, tá bom? Mas o que a gente tem nessa representação gráfica, né? Numa planta de milho com 35% de matéria seca, nós vamos ter de 30% a 35% de amido, 45% a 50% de FDN, tá? Que é a fibra, né? E isso na parte nutricional. E na hora que a gente entra na parte da planta lá, a gente vai ter 10% sabugo, 15% aí de palha, né? Perdão, vai ter uns 5% ali de sabugo, aí tem 10% de palha, aí a gente tem folha, caule e grãos. Então, os grãos aí correspondem de 40% a 45% dessa massa e é de onde vem a maior parte da energia. Só que essa energia, para ser disponibilizada, a gente depende de um processamento adequado durante a colheita, tá? Para não sair nas fezes. No próximo slide, eu gostaria de ressaltar aí para vocês, né? Esse é um trabalho clássico sobre ponto de colheita, e aqui eu já estou trazendo para vocês, discutindo que esse ponto de colheita não é estático, tá? Esse aí depende da máquina que você for colher, então ele não é fixo. Então, aqui só mostrando para vocês o que acontece com a planta de milho. Vocês vão ver aí nessa tabela que a gente tem matéria seca, teor de fibra, teor de amido. Na matéria seca, ali, quando a gente sai de 30,1, aí vai para 32,4, 35, 42%. Então, você está vendo aí que são 4 pontos, né, de colheita, né? 4 teores de matéria seca e outra medida que a gente avalia também, que vocês estão acostumados no campo, que é a linha do leite. Né, o dentado inicial ali, ela não está presente, ele está só leitoso. 1/4 da linha do leite, ele está ali por volta de 32% de matéria seca. Ali 2/3 da linha do leite, depois a linha negra, quando depositou todo o amido. A gente tem até sugerido, sabe, Cássia, não olhar só a matéria seca, olhar também a parte da linha do leite. Por quê? Porque tem híbridos, eu não sei, eu não conheço mais a fundo todos os híbridos aí da empresa sempre, mas a gente sabe que tem híbridos que tem o stay green elevado. O que é o stay green? O grão continua maturando, né? Ele vai avançando a linha do leite. O que é a linha do leite, pessoal? Ela demarca quanto de amido que está depositando, né? Quanto do açúcar que está sendo transformado em amido. Quantos por cento já foi transformado em amido? Se tem 1/4 da linha do leite, quer dizer o quê? Que 1/4 do amido já foi depositado, tá bom? E 2/3, assim por diante. Só que aí, por que a gente olha a matéria seca e a linha do leite? Porque se olhar só a matéria seca, pode enganar a gente. Se o híbrido for aquele híbrido que mantém as folhas do bacheiro verde por mais tempo, às vezes a matéria seca vai dar alta, só que a linha do leite continua, tá avançada, porque esse híbrido tem o stay green elevado. E aí a gente tem que tomar cuidado, tem que olhar a linha do leite por isso, tá? Porque se esse grão passar demais, a máquina, nem a automotriz consegue processar ele adequadamente, tá bom? Mas nessa tabela, o que eu queria mostrar? Com a avançada maturidade da planta, a matéria seca e a linha do leite, o que acontece? Podem observar, tá havendo a deposição do amido. O amido saiu de 18%, ele vai para 28,7%, 37,2%, chegando aí até 37,4% quando cessa a deposição desse amido, né? Classicamente, o que tem se recomendado com a automotriz é a gente colher a planta entre 34 a 37, podendo chegar até 38% de matéria seca para a automotriz. E entrar na roça quando a linha do leite está em torno da metade da linha do leite e terminar a roça no 2/3 da linha do leite, tá? Ou no máximo 3/4, evitar chegar na linha negra. Para colhedoras de arrasto, a gente tenta entrar mais cedo, tá? Colhedoras de arrasto sem o cracker, a maioria que a gente tem no mercado, né? Entra com 30% para finalizar a roça com 33%, no máximo com 34% de matéria seca, e a linha do leite para entrar na roça é com 1/4 da linha do leite. Então, você olha essas duas medidas e dependendo da colhedora que você vai trabalhar, tá bom?
justamente porque após a metade da linha do leite, aí você vai entrar com 1/4 da linha do leite na de arrasto para terminar na metade da linha do leite, para você conseguir processar bem, tá bom? Então, essa já é uma mensagem que eu queria deixar fixo para vocês, aproveitando esse slide. No próximo slide, eu só queria aí estratificar para vocês o que é silagem de milho planta inteira, né? A gente tem de 50% a 55% dessa planta é a fração vegetativa, folha, caule, palha, sabugo, palha da espiga e tudo mais, né? Isso como é que a gente avalia isso no laboratório, né? Análise de FDN, que é a análise de fibra, aí que varia de 40% a 50% de FDN, de fibra, né? E claro que quanto menos fibra, melhor. Hoje, para uma silagem boa no Brasil, cortada numa altura de 30 centímetros do solo, vamos considerar aí que uma silagem com 42% de FDN, 44%, é uma silagem boa. De 40 a 44, eu considero a silagem boa, tá? Claro que se você aumentar a altura de corte, você vai diminuir a fibra e aumentar o amido, mas aí você está mexendo na máquina, não é a sua planta que produziu menos fibra e mais amido, né? E eu queria deixar claro para você que são assim, essas duas medidas, fibra e amido, elas são inversamente proporcionais. O que é isso, Gustavo? Uma para subir, a outra tem que descer. Então, assim, se o amido sobe, a fibra desce, porque a fibra causa esse efeito, um dilui o outro, causa esse efeito de diluição. Então, por exemplo, quando você corta a planta mais alta, né? O que vai acontecer? Você está aumentando a proporção do amido na silagem que você está colhendo, porque você está deixando fibra para trás, né? Então, vai aumentar o amido e diminuir a fibra. Beleza? Não necessariamente, para a gente comparar uma silagem com outra, elas têm que ser cortadas do mesmo jeito. Então, eu vejo muita gente, às vezes, fazendo uma comparação de um híbrido com outro, aí, de uma fazenda para outra, errada. Porque, às vezes, o cara colheu mais alto lá, aí a silagem de milho dele lá na bromatologia está dando melhor. Mas foi porque ele colheu mais alto. Talvez, se tivesse colhido na mesma altura, não teria dado essa diferença. Mas falando da fibra, pessoal, a fibra é uma coisa que a gente não tem como atuar muito na colheita. A fibra é a escolha do híbrido, né? E o que eu quero é uma fibra de 40% a 44% de FDN, de fibra nessa forragem, e com digestibilidade boa. Então, isso aí depende também de condições ambientais, se passar por estresse hídrico, vai piorar a digestão da fibra, né, e tudo mais. Mas aí é a importância de você escolher um híbrido que tenha digestão de fibra. Para atuar em fibra, você tem que escolher o híbrido, tá? E o manejo também da roça, né? Você fez uma roça que você fez os tratos culturais corretos, a parte de adubação, principalmente a parte também de fungicida, tem visto que ajuda a melhorar essa questão da digestão de fibra. Então, isso aí você atua com a escolha de híbrido e manejo da roça. E, claro, e ainda tem essas influências do clima que talvez você não tenha como, se você não tiver irrigação, combater. Beleza? E aí, o que influencia na digestão de fibra? A gente quer uma digestão de fibra, e tem vários métodos laboratoriais para avaliar a digestão de fibra. Aqui eu peguei a digestão da fibra em incubação de 30 horas. O ideal seria que essa fibra tivesse uma digestibilidade de 50% a 55%, ou até os 58% aí, né? Que seria o excelente da digestão da fibra em 30 horas. Existem outros métodos, estou só posicionando um. Então, varia de 40 a 58. Então, é importante, sim, esse fator. Escolher um híbrido bom, com digestão de fibra bom, também impacta na qualidade da silagem. Não é só o amido. E aí, na digestão da fibra, a gente tem várias coisas que interferem, né? A proporção de lignina nesse híbrido, lignina em relação ao teor de fibra. Se tiver mais lignina, a digestão da fibra vai ser pior. O tipo do híbrido, conforme eu falei, quando você escolhe o híbrido, se tiver essa informação é interessante. E uma coisa que a gente sabe que com o avançar da maturidade, a planta a parede celular das células dela vão expandindo e vai depositando lignina. Ou seja, um híbrido que tem um híbrido com 30% de matéria seca e um híbrido com 40% de matéria seca lá no campo, né, a planta de milho, 30 versus 40, a de 40 tem uma fibra com a digestão pior do que a de 30. Então, a gente tenta escolher ali também o meio termo, por exemplo, para a automotriz entrar com 35% de matéria seca,
Porque você vai ter uma digestão de fibra legal e, se você processar bem o grão, uma digestão de amido legal. O melhor na silagem seria o quê? A gente potencializar o máximo de matéria seca digestível por hectare. Seja assim, eu pegar o melhor que eu posso pegar do amido e o melhor que eu posso pegar da fibra. Então, isso tá ligado a uma série de escolhas, né? Igual eu tô falando, desde a questão do híbrido, um híbrido com ingestão de fibra boa, mas também com alto amido, né? Que a gente quer um híbrido que tem bastante grão. E escolher o ponto de colheita certo, que eu vou ter uma digestão de fibra boa e eu vou conseguir processar bem esse amido. E ter o máximo de NDT, né, que a gente fala aí na nutrição, que são nutrientes digestíveis totais, por hectare. Às vezes, com 40% de matéria seca, eu vou ter mais amido. Mas a fibra vai estar menos digestível e não vai ter esse efeito. Entendeu? Então, às vezes, ali de 34 até 37, seja mais adequado, por exemplo, para autopropelida. Tá ok? Então, é só fazendo esse adendo. Hoje, a gente também está tendo estudos aí com aditivos, tem algumas enzimas para atuar aí na digestão de fibra, mas ainda muito incipiente, tá? Está muito no começo. Na próxima, aí, né, nesse próximo gráfico, o que eu queria mostrar para vocês, né? Esse aqui foi um estudo feito pela professora Kay Ferreola, da Universidade da Flórida, que ela avaliou aí 18 híbridos de 6 empresas diferentes e colheu eles em 4 pontos de colheita. 30, 35, 40, 45% de matéria seca. E ela viu como é que a fibra, o teor de fibra na silagem vai mudando de acordo com a maturidade da planta. Ou seja, ele cai até os 40%, depois ele volta a subir. Por quê? Porque de 30 a 40 está tendo deposição de amido, o grão está enchendo. E a fibra também está havendo espessamento da parede celular. Só que o que acontece? A deposição de amido acontece numa taxa maior do que a da fibra. Aí, por exemplo, quando chega nos 40% de matéria seca, que o grão atinge a linha negra e depositou todo. O Cássio, você está me ouvindo? Tem um rapaz aqui que reclamou que está sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, sim, tá ouvindo. Tranquilo. Ah, tá. Não, Sim, normal. Bem, Gustavo, tô te ouvindo. Vou dar sequência, então. Então, tá. Então, o que aconteceu? Né, no gráfico anterior, só para finalizar, Cássio, a fibra, depois dos 40% ali de maturidade, o que aconteceu? Cessou a deposição de amido, porque chegou no fim, mas continuou a depositar fibra. O amido parou e a fibra continuou. E por isso que a fibra volta a crescer um pouquinho ali, né, com 45% de matéria seca. Nesse outro gráfico aí, a gente tem a digestibilidade da fibra. Só para vocês verem o que vai acontecendo. Com o avançar da maturidade da planta, ela vai caindo. Isso é por quê? Porque está havendo lignificação da parede celular. Ela está expandindo essa parede secundária. Então, por isso que a gente quer colher ali por volta dos 35, para automotriz, salientando isso aí, para de arrasto um pouco antes, porque eu vou falar depois por causa da parte do grão. Tá bom? No próximo slide, aí eu vou mostrar a parte do amido. Bom, que é isso? A silagem, aí na parte a fração grãos, o que a gente tem? Ela corresponde de 40% a 45% da matéria seca. Novamente, pessoal, aí está aí para você escolher um híbrido que produz bastante amido nas suas condições, né? O pessoal aí da sempre pode indicar para a sua região qual híbrido que desempenha melhor na sua região para silagem. E aí você tem que escolher um híbrido também que produz, que una a produção de uma fibra digestível com a produção de grãos boa, tá? Essas duas características. E então aí a gente vai ter de 40% a 45% de grãos na massa. Isso vai conferir a silagem aí de 30% a 35% de amido. A gente considera que uma silagem aí de 35% de amido é excelente. Gravem esses números, né? 35% de amido, 42% de FDN seria o top, né? De silagem aí. Só que estudos americanos mostraram que a digestão desse amido, olha lá nos Estados Unidos, né? Que a gente tem um milho que tem um endosperma macio, né? Um grão mais fácil de quebrar, varia de 80% a 98% a digestão desse amido. E imagina aqui no Brasil, eu acho que essa variação é ainda maior com esse
com o híbrido nosso, que é um pouco mais vítreo, bem mais vítreo, na verdade. Então, tem vários fatores que atuam nisso aí, tá bom? E que é, primeiro, o tamanho de partícula do grão, o quanto ele foi quebrado, né? Isso aí influencia. E aí eu vou estar explicando cada parâmetro desse separadamente. Eu vou só elencar eles agora nos slides, eu vou mostrando, tá ok? O tipo de endosperma, o nosso híbrido, por ser mais vítreo, ele é menos digestivo, né? Então, por isso que a gente tem que quebrar ele bem na colheita, para depois as bactérias no silo tornarem ele mais digestivo. E eu vou mostrar como é que isso acontece. Com a avançada maturidade, ele também perde a digestibilidade, porque ele vai aumentando a sua dureza, né? Essa vitriosidade, né, que a gente chama cientificamente, mas vamos falar numa linguagem mais coloquial, que seria a dureza do híbrido, tá bom? E aí ele vai aumentando essa dureza dele. O tempo de estocagem ele influencia, vocês também vão ver aqui, eu vou mostrar como é que isso interfere, né? Se o grão estiver quebrado, as bactérias no silo, elas conseguem quebrar uma matriz proteica que impede do grão ser digerido dentro do rumen. Então, aí para a gente ter essa vantagem do tempo de estocagem, né, permitir essas bactérias quebrar essas proteínas, né, que fazem essa barreira para digerir o amido, a gente precisa processar bem na hora da colheita. E hoje a gente tem alguns aditivos aí, enzimas, que ajudam nesse sentido. Também estão sendo estudadas, muitas estão sendo adicionadas mais para grão úmido, milho reidratado, né, silagem de grãos, mas quem sabe um dia ainda chega aí para silagem de milho planta inteira também, tá ok? Pode passar, Cássio. Aí só mostrando a continuidade do estudo da professora Kay Ferriola, isso que eu queria mostrar para vocês, ó, de 30% até 40% de matéria seca da planta, você sobe a deposição do amido, e aí depois ela cai com 45%. Aí o cara falou, mas como isso, Gustavo? Por exemplo, a planta de milho aí está com 1 quilo de amido, né? 1 quilo de amido, e aí, de repente, o amido cai. Lembra que isso aí é teor, né? Não é o peso, né? É a porcentagem do amido em relação ao peso total da planta. O que acontece? Com 40%, como eu disse, cessa a deposição do amido e continua a deposição da fibra, o espessamento da parede celular. Então, por exemplo, se a planta, por exemplo, estou dando um exemplo hipotético aqui, ela tem 2 quilos, né? E aí cessou a deposição de amido com 1 quilo de amido. E isso aí representa, igual aí está mais ou menos aí no gráfico, 35% de amido da planta, tá? Mas a de fibra, que estava com 1 quilo, continuou depositando, exemplo, né? Foi para até 1,5 kg. E aí, o que aconteceu? A proporção da fibra aumentou. O amido está com o mesmo 1 quilo, mas no total, a porcentagem dele só que diminuiu, por esse efeito, porque cessou a deposição do amido e continuou a da fibra. Pode passar aí, Cássio, por gentileza. Então, tamanho de partículas do grão, isso é muito importante. A gente tem um exemplo aí de um grão cortado, seccionado, e o grão ele é dividido aí nessas partes. A gente tem um pericarpo, que é essa camada fibrosa, que se não for quebrada, as bactérias não vão ter acesso ao interior do grão, por isso que é importante o processamento. A bactéria não consegue percolar essa parede, por isso que você vê grão inteiro nas fezes. Tem o endospermo, que é onde está o amido e tem proteína, né? As prolaminas, e no caso do milho, elas chamam zeínas, que são tipo um cimento entre os grânulos de amido e que impedem a digestão. Então, por isso que a gente tem que quebrar o pericarpo para permitir o acesso das bactérias no silo entrarem e quebrar essa outra barreira que são essas proteínas, que a gente vai ter fotos mais na frente para vocês visualizarem. E a gente tem o germe, que é onde está o óleo do milho, tá bom? E esse tip cap, que eles chamam, que é a pontinha, o umbigo do milho, aí, vamos dizer assim. Então, aí nessa figura a gente tem um grão inteiro, um grão quebrado em 2 pedaços e um estraçalhado. Se a gente pudesse escolher, a gente sempre quer trabalhar com um grão estraçalhado, mas se não for possível, pelo menos quebrado em 2 pedaços. No próximo slide aqui, a gente tem um estudo que eu participei, fui coautor lá nos Estados Unidos, no período que eu fiquei lá. Presta atenção nesse trabalho, pessoal, porque deu muito trabalho para a gente fazer esse trabalho aí. A gente pegou uma coleção de híbridos do professor Rand Shaver, que era o meu orientador lá. Ele tinha, acho que são 80, imagina 80 potes, cada pote com 200 grãos de milho, e esses grãos de milho foram tirados só de uma região específica da espiga.
ali na metade da espiga, onde os grãos mais se parecem em formato, né? E aí a gente foi pegando de cada pote desse 3 grãos, né? E montou uma outra amostra. Uma amostra grande, com 3 grãos de cada híbrido desse, né? Então, aí deu esse pool de grãos e a gente incubou na barriga da vaca, né? No rumen, para ver o desaparecimento. A gente mediu matéria seca, mas poderia ter medido amido só por uma questão de custo. A gente sabe que o grão de milho tem 72% de amido, então o que sumisse de matéria seca, a maior parte era amido que estava sumindo. Conforme vocês estão vendo, não deu nem... deu próximo de 0, né? Ou seja, sem processamento, não digere o amido. Depois a gente pegou 3 grãos de cada pote desse de novo e picamos exatamente em 2 pedaços. E montamos uma outra amostra. E incubamos dentro da barriga das vacas. Já subiu para 40%. Tá? Isso aí, 24 horas, tá, pessoal, de incubação. Depois a gente foi fazendo isso sucessivamente. 4, 8, 16, 32 pedaços. E deu trabalho para picar e tentar fazer esses pedacinhos os mais próximos, né, o mesmo tamanho. E aí o que a gente viu foi o quê? Quando a gente consegue picar ali de 4 a 8 pedaços, seria o top, né? Então, você viu ali que a gente alcança ali de 60% de digestão da matéria seca em 24 horas. Depois ali de 8 pedaços para 8 para 16, 16 para 32, os ganhos são mais marginais, são muito pequenos, né? Então, se a gente conseguir quebrar aí o milho de 4 a 8 pedaços, isso é um fator muito interessante, tá bom? Eu acho que é uma coisa aí que esse experimento mostrou muito isso para a gente, o quanto que é importante você quebrar o milho em 4 a 8 pedaços para você aumentar a digestão. Então, o primeiro recado para vocês, quanto mais processado, melhor. Beleza? Nesse slide aí, a gente está mostrando a diferença do milho macio e farináceo. E aí, dentro da endosperma do milho, a gente tem os 2 tipos de endosperma, o macio e o farináceo. O que seria o vítreo e o farináceo, né? Vocês conseguem ver nesse corte aí que foi feito no grão de milho, essa parte mais laranja e mais densa, né? É o milho vítreo, tá? E o outro, que é a farinha, é o farináceo. E aí, do outro lado da figura, você tem ali no canto superior, o que é esse endosperma vítreo? Olha ali como é que estão. Você tem os grânulos de amidos colado um no outro, ou seja, não permite entrar água, não permite entrar bactéria, nada. Né? No rumen, se ele chegar assim no rumen. Ele demora para pegar a umidade e permitir que as bactérias do rumen da vaca utilizem e fermentem esse amido. E o de baixo já é o farináceo, né? Que ele você está vendo ali, os grãos de amido são todos quase que descolados, né? O que acontece? O que é a vitrosidade, né? É como se a gente pegasse o grão de milho, você tirasse o pericarpo, tirasse o germe, e aí você vai pesar quantos por cento tem de endosperma vítreo e quantos por cento tem de farináceo. Você pesa, isso é um trabalho no laboratório muito chato mesmo, né, de fazer, mas esse é uma coisa também, Cássio, que eu sempre tento também passar para as empresas de milho, que era legal elas terem esse valor para os híbridos dela, sabe? Pelo menos para ter essa informação. Eu acho que nenhuma empresa fornece só para essa informação. Tem gente aí que só fala que o milho é macio ou dentado só por ter o dente. E não é verdade. Nem todas que têm o dente, realmente ele é mais macio, tá? Então, seria uma medida legal das empresas fazerem. Fica aqui uma dica, uma sugestão, né? Não sei se faz sentido aí para vocês, para a gente ver quantos por cento a gente tem desse duro aí, desse endosperma vítreo, tá? Mas mesmo tendo ele, pessoal, se você conseguir quebrar o pericarpo e permitir que a bactéria do silo já metabolize essa proteína que é esse cimento que cola os grânulos de amido, você já consegue um resultado tão bom quanto o milho macio, desde que você faça isso, tá ok? Então, no próximo slide aí agora, é aí que eu queria falar para vocês. Isso aí foi um experimento a meta-análise que eles falam lá, né, o professor Ferrareto e o Shaver fizeram. O que é uma meta-análise, pessoal? Eles pegam um conjunto de todos os experimentos que já foram feitos na literatura
e tentam comparar. Nesse caso aqui, 2 tratamentos, né? Eles pegaram aqui a silagem que está achurada, né? Que tá a barra aí está no gráfico riscadinha, ela que foi processada, ou seja, colhida com automotriz com crack. A outra foi colhida com a máquina sem crack, tá bom? E eles pegaram os resultados disso aí, ó, para cada ponto de matéria seca. Tá vendo aí, ó, o primeiro extrato e pegaram estudos que estavam com 28% de matéria seca, depois de 28 a 32, 32 a 36, 36 a 40 e acima de 40. E aí, no eixo Y, né, tá a digestão do amido, né, no trato total. Então, o que eu quero mostrar aí? Que o efeito de ter o crack só foi efetivo quando você colheu a silagem de milho de 32 até 40% de matéria seca. Abaixo e acima disso não teve efeito na digestão do amido. Por quê? Abaixo, a faca mesmo dá conta de processar o grão, de tão macio que ele já está, beleza? E acima está tão duro que nem o cracker consegue processar. Então, para a automotriz, a gente tem recomendado aí de 34 a 37. Por quê? E por que não aí de até 40? Porque o nosso milho é mais vítreo, é mais difícil de quebrar, tá bom? Então, por isso que a gente não recomenda aqui para o Brasil esperar até o 40% de matéria seca. A gente pensa, no máximo, chegar nos 38% ali. Porque a gente acha que esse efeito que está acontecendo aí, por exemplo, nas últimas 2 barras aí, de não ter efeito do processamento, acima de 40% de matéria seca, esse efeito é antecipado aqui na silagem de milho no Brasil, porque a gente tem os híbridos com mais endosperma vítreo. Tá ok? Pode passar, Cássio. Beleza. Então, se você processou bem, quebrou lá em 4 pedaços, né? Quebrou em 4 pedaços. E aí, hoje, a gente tem métodos para fazer isso. Eu vou falar mais para frente como avaliar isso durante a colheita, que vai bem adiante do que só avaliar quantos grãos inteiros, tá? O pessoal tem só feito contagem de quantos grãos inteiros, né? Se pega um volume aí de 1 litro, se tiver 2 grãos inteiros, tá bom. Né? Menos que 2 grãos inteiros, melhor ainda, e acima de 2 grãos inteiros, tá ruim. Então, a gente vai dar um avanço nesse sentido aí para compartilhar com vocês. Então, aqui é um experimento de um pesquisador também, lá da Universidade do Wisconsin, em Madison, que ele viu o efeito do tempo de estocagem na digestão do amido. E aí a gente tem 2 fotos dos grânulos de amido em microscopia eletrônica, e aí da esquerda aí é quando foi ensilado, no dia da ensilagem, depois o outro do lado direito, depois de 240 dias de ensilagem. Você percebe que teve um descolamento dos grânulos de amido. Eles estavam unidos pela matriz proteica e aí eles foram descolados. Isso aí só foi... E na foto da direita você vê que você tem mais área, tanto para a bactéria ou para a enzima no intestino da vaca agir, entendeu? Então esse que é o ponto. Se você quebrar o grão, mesmo ele sendo vítreo, mais vítreo, nosso híbrido sendo mais vítreo, se você quebrar o pericarpo e ensilar, a silagem vai fazer isso com o seu amido, vai aumentar a digestão dele. Por quê? Existem bactérias proteolíticas por quê? Que quebram proteína, convertem proteína, metabolizam ela a amônia. Entendeu? E elas fazem esse efeito. Só que para elas fazerem esse efeito aí, que vocês estão vendo na tela, precisa ter tido a quebra do pericarpo, que é aquela capa do grão de milho, que é a primeira barreira da digestão do amido. Tá ok? Pode passar, Cássio. Beleza. Então, aqui no Brasil, qual que é o cenário nosso? O último levantamento que foi feito, claro que esse cenário mudou um pouquinho, né? Esse levantamento foi feito em 2013, publicado em 2014, que 10% aproximadamente colhiam com autopropelidas com cracker e 90% colhiam com colhedoras de arrasto sem cracker. Claro que o serviço de autopropelida aumentou muito no Brasil, tá ok? E esse cenário mudou um pouco, né? E hoje produtores estão tendo mais acesso a esse tipo de colhedor autopropelido. Dentro das colhedoras autopropelidas, a gente tem diferentes tipos de cracker. Eu só elenquei alguns aqui. Então, assim, falta pesquisa, pessoal, para recomendar qual que é a configuração de cada cracker desse, né? Para cada cenário que a roça esteja, tá? E
a gente não tem estudo. Basicamente, o meu estudo aí que eu vou apresentar para vocês foi feito com esse da New Holland, que é o do meio aí, na última linha. Esses outros aí de cima, eles têm, vocês podem ver, geometrias diferentes, e tudo isso pode piorar ou melhorar o processamento de grãos. Nos Estados Unidos já tem dados, por exemplo, esse que está no canto superior da direita, aí, o Shredlage, ele é o mais agressivo de todos, os americanos têm usado muito ele. Esse aí, comparado ao da New Holland, por exemplo, ou da John Deere, tem experimentos mostrando nos Estados Unidos puxando um litro de leite, olha só, de um cracker para o outro. Eu não estou nem comparando aqui com e sem cracker, de um cracker para o outro. Então, mostrando que a geometria desses frisos aí do cracker influencia nisso aí também. Só que a gente ainda não tem. Precisamos de mais experimentos para mostrar. Às vezes, tem um dentre esses aí que eu mostrei para vocês. Esses 3 da linha superior são os da classe, os da linha do meio são da Krone. Os de baixo a gente tem a da John Deere e da New Holland, basicamente. Então, assim, às vezes tem um aí que se destaca, mas a gente precisa coletar mais dados para ver isso aí. Tá ok? Pode passar. Então, para as tracionadas, hoje a gente tem um cracker também que foi desenvolvido, a empresa Jumil e a empresa Menta, até onde eu sei, né? Tem esse tipo de cracker de rolo. A gente fez também já uns experimentos, vamos mostrar aqui hoje para vocês. E tem umas colhedoras que usam essa peneira quebra-grãos, que eu já tive experiência de trabalhar com elas no período que eu estava em lavras e não foi um resultado tão satisfatório. Tá? Acima de 33% de matéria seca, ela já não conseguia fazer um serviço legal. Agora, vocês vão ver os resultados aí desses rolinhos aí, já deu um resultado legal no processamento de grãos. Tá ok? E o que influencia, pessoal, o processamento de grãos? São vários fatores, tá? Aqui eu elenquei os que eu acho os principais, conforme aí as referências aí estão aí também no canto inferior da página. Então, o primeiro é o tamanho de corte. Por quê, Gustavo? Quanto mais curto você cortar, claro que a gente não quer... quanto mais curto você não quer picar muito fino, porque na maioria das propriedades, a silagem de milho, ela é fonte de fibra, né, para fazer a vaca ruminar, e amido. Se você picar demais, fino demais, talvez pode prejudicar, se ela for a fonte exclusiva de forragem, ou se você também, por exemplo, não usa um caroço de algodão, algum outro ingrediente que faça a vaca ruminar. Mas é uma ferramenta. Se você precisar reduzir o tamanho de corte, pode melhorar o processamento de grãos. E melhora de 2 formas, tanto na automotriz como na máquina de arrasto. Por quê? Quem é o primeiro objeto que vai atingir o grão é a faca, entendeu? Então, qualquer processamento que ela já fizer ali a priori, já vai ajudar. E segundo, porque fibras maiores, quando você pica uma fibra maior, ela vai começar a fazer um efeito sanduíche no grão na hora que passa pelo cracker e prejudicar a quebra dele. Vai amenizar a fricção. Então, quando você pica uma fibra menor, você permite que o cracker friccione melhor o grão. Então, e ele vai passar mais devagar, porque quando você pica mais curto, você tem que a máquina colher mais devagar. E esse grão vai passar mais devagar pelo cracker, e é por isso que é uma ferramenta que a gente tem, claro. Eu vou dar aqui as recomendações dos experimentos que eu fiz. Se for silagem de milho, faça essa ressalva de novo, como única fonte de forragem, tem que tomar cuidado até onde você pode chegar, tá ok? A fiação de facas é importante, a gente recomenda fazer 2 vezes ao dia, de manhã e na hora do almoço. Por quê? Conforme eu disse, para manter padronização também do picado da fibra, para não ter partícula muito grande na peneira de 19, né, que a gente da Penn State, que é uma das ferramentas que a gente usa para avaliar, e porque também é a faca que dá o primeiro golpe no grão, tá? Maturidade da planta é muito importante. Quanto mais velha a planta, eu mostrei aquele experimento, aquela meta-análise, mais difícil de processar o grão, até mesmo para a automotriz, que dirá para a máquina de arrasto. Por isso que a gente está trabalhando aqui, ó, máquina de arrasto em cracker. Não sei se alguém está falando. Maturidade da planta, de 30% a 33% para a colhedora de arrasto, até 34% e para a automotriz
a gente está batendo aqui em cima de 34% até 37%, no máximo 38% de matéria seca. E olhe também a linha do leite. Para a máquina de arrasto entrar com a linha do leite 1/4 e sair, acabar a roça com metade da linha do leite. Para a máquina automotriz entrar com a metade da linha do leite e sair com 2/3, no máximo 3/4. Então, olha as duas medidas, tá? Linha do leite e matéria seca. Ter o processador de grãos, claro que influencia, melhora a quebra do grão. E ainda mais, o tipo de processador. Igual eu falei para vocês, o Shredless tem um resultado ainda superior, né, em relação ao cracker convencional, por exemplo. Ele tem que estar... Ou seja, ter o cracker já puxa 1,2 litros de leite, vocês vão ver o resultado do nosso experimento. E se esse cracker ainda for melhor ainda, ele vai puxar mais 1 litro, provavelmente, de leite. Tá? Ele vai puxar 2,2 litros em relação a que não tem o cracker e 1 litro em relação àquela que tem o cracker. Então, o tipo do processador influencia. A gente precisa evoluir a nossa indústria nesse sentido. A distância entre os rolos cracker, esse é um ponto que a gente sempre tem que estar trabalhando. Tá? Tem que ser de 1 milímetro e, se for necessário, até reduzir mais. A gente tem como ver isso na colhedora. Tá bom? Aqui eu não consegui pôr ainda nessa foto aqui na apresentação, mas depois, se vocês seguirem o nosso perfil lá, tá a logo aí do nosso Instagram, conforme a Cássia falou do tracking, tem muita informação lá, tá? Peço até perdão porque eu esqueci, eu queria pôr aqui o painel de uma colhedora automotriz para você ver aonde que você olha a distância entre os rolos cracker, tá ok? Mas é importante. Normalmente, às vezes, um prestador de serviço pode querer abrir o cracker, porque reformar um cracker é caro. Então, ele quer preservar ele ao máximo. Quanto mais justo ele tiver, mais rápido ele vai desgastar. Então, por isso que é importante você estar avaliando o processamento de grãos durante a colheita, para que você consegue julgar o trabalho do prestador de serviço. Fala assim, ó, companheiro, os grãos aqui estão mal processados. Vamos apertar esse cracker aí, tá bom? E quanto que tá? Ah, tá 1 milímetro. Ah, não, mas depois que eu saí da máquina aqui, esse trem foi para 3 milímetros, porque não tem base. Já tá o tanto de grão inteiro aqui. E aí o cara vai ver que você está avaliando e ele não vai te dar o golpe de fazer isso. Assim como também você vai possibilitar você falar, cara, esse prestador de serviço é bom, ele faz uma silagem boa. Então você pode também valorizar o cara que faz o serviço bom, beleza? Tempo de uso de cracker, isso também é super importante. Todo ano os prestadores de serviço têm que pôr um cracker novo, né? Ou reformar o cracker, porque o cracker tem vida útil aí de 900 a 1.200 horas. Se ele chegar na sua fazenda já com 1.200 horas de uso, você pode apertar o que for o cracker que não vai resolver, porque ele já está desgastado com os frisos desgastados. Então, isso é informação também. Na hora que você escolhe o prestador de serviço, você tem que estar atento. Tá bom? Então, a gente tem também a diferença entre a velocidade dos rolos, mas isso aí vem de fábrica. Cada rolo ali, pessoal, dos crackers, eles rodam em sentidos contrários e com a diferença de velocidade. Tá? Se essa diferença, quanto maior for a diferença de velocidade, aparentemente melhor a fricção. Então, eles têm também números de dentes diferentes de um rolo para o outro. Um tem um diâmetro maior e o outro menor. E o menor roda numa velocidade maior e o que tem o diâmetro maior na velocidade menor. Então, eles viram, por exemplo, quando a diferença de 10% de velocidade para, por exemplo, 50%, a diferença entre um rolo e o outro, fricciona mais os grãos. Mas isso aí vem de fábrica, não dá para a gente mexer. E, por fim, o tipo de híbrido, endosperma. O híbrido mais vítreo, ele é mais difícil de quebrar. Pode passar, Cássia. Então, esse é um ponto assim que, se eu pudesse bater em cima aqui, é isso aqui. Avaliação durante a colheita. Põe uma pessoa para ficar só avaliando. Nós do Track and Feed também estamos prestando esse tipo de serviço. Claro que não dá para a gente atender todo mundo, mas a gente faz essa avaliação na hora. Um dos métodos que a gente usa é esse aí. A gente seca uma amostra, já vai fazer a matéria seca, né? Da silagem que está colhendo, do milho picado. Depois que pegou aquela amostra que secou e não vai fazer mais nada com ela, o que você faz? Pega um balde com água, uma bacia, põe ela na bacia com água, você vai jogar, vai passar a mão por cima para permitir que os grãos, passa o dedo entremeando a fibra para os grãos afundarem, eles têm uma densidade maior, vão afundar, tá? Depois você tira a fibra, igual está o passo a passo aí nessa figura da esquerda para a direita.
Você vai tirar a fibra com as mãos, drenar a água, vai sobrar o grão. Tá vendo aí o grão separado da fibra? E aí, quem inventou essa técnica só falou assim, agora faça uma avaliação visual com esse grão aí que você separou. Né? Então, aí você só vai contar grão inteiro. Se você for muito bom de olho, você deve dar um chute aí, que eu não consigo, mas às vezes alguém pode conseguir, mas eu acho impossível. Quantos por cento de grão quebrado que eu tenho aqui? Você vai saber mais ou menos calibrar seu olho, igual a gente calibra para ver score de corpo corporal da vaca, ou score de fezes, né? Mas a gente falou assim, cara, vamos fazer um número melhor, vamos pegar essa fração grãos, secamos ela na frigideira e a gente passa nessa peneira que está aí do lado, que é uma peneira de crivo 4,75 milímetros. Até a Cássia adquiriu uma, ela tem um contato que eu passei para ela aí. Porque você secou a amostra, o grão, na frigideira, ali por uns 5, 8 minutos, claro que dá esse trabalho, depois você passa por essa peneira e agita ela na mão até não parar de cair os grãos. E aí você consegue pesar quantos por cento de grão que passou pela peneira de 4,75 milímetros. Você pesa o que ficou em cima, o que ficou embaixo, e faz a porcentagem do que ficou do de baixo em relação ao peso total. Mas, Gustavo, por que a peneira de 4,75 milímetros? Essa peneira foi escolhida pelo pesquisador Dave Mertens por ser a peneira que o grão quebrado em 4 pedaços é passível de passar por ela. Tá? Então, nada mais é que ela te dá o quê? A porcentagem de grãos quebrados em 4 pedaços. Tá? Se tiver abaixo de 50%, está ruim. De 50% a 70% está dentro do que a gente espera, médio, e acima de 70% excelente. Tá? Eu até estou tentando aqui na Exalc, está desenvolvendo a metodologia para melhorar um pouco isso aí, mas a gente acredita assim, ó, que tem abaixo de 50, ruim, de 50 a 60, médio, de 60 a 70, bom, e acima de 70, excelente, tá bom? Então, é muito importante, eu consigo aí, nas fazendas que eu estou indo, fazer essa avaliação de 3 a 4 vezes no dia. E eu consigo, se der alguma zebra, eu vou para dentro da máquina, ando com um cara junto da automotriz, vejo o que está acontecendo, faço para ele fazer os ajustes e acompanho ele encher um caminhão com o ajuste que eu recomendei. E aí, na hora que esse caminhão descarrega no silo, eu já faço essa análise de novo. Aí eu vejo que deu certo, melhorou, eu falei, ó, cara, dou o feedback para ele, assim, pode continuar. Se eu ver que piorou, é porque você mudou aí. Você voltou para o erro que estava antes. Tá bom? Pode passar, Cássio. Existe esse método aí que essas empresas disponibilizam esses copos. Eu não acho interessante porque você só vai contar número de grão inteiro, tá? E ali eu tento trabalhar naquele método lá, é 0 grão inteiro, tá? Eu sei que para a máquina de arrasto já é um pouco mais complicado, mas num volume aí eu quero poucos, pelo menos só 2 ou 3 grãos inteiros, tá? Não quero mais que isso num volume, por exemplo, de 1 litro. Para a máquina de arrasto. Para a automotriz eu não quero nenhum. E mesmo os inteiros aí, eu quero pelo menos eles casqueados, tá? Por isso que a gente tenta atuar dessa forma. Pode passar, Cássio. Esse aí é um método que vocês devem estar ouvindo falar, que é o KPS, né? Que está em todo lugar, os laboratórios fazem ele. Ele é para avaliar o processamento de grãos. Ele usa a peneira, igual vocês estão vendo, ó, de 4,75 milímetros, só que ele é feito em laboratório. Tá? E ele dosa a porcentagem de amido que passou pela peneira de 4,75 milímetros. Mas, Gustavo, por que aí no laboratório eles não fazem o do grão, separam o grão em água? Isso ia dar muito trabalho para eles. Então, o que eles pensaram? Qual que é o nutriente que só existe no grão e não existe na porção vegetativa da planta? É o amido. Então, eu chacoalhejo aí nesse agitador aí elétrico, né? Por 15 minutos e vejo o que ficou acima e abaixo da peneira de 4,75 milímetros, peso e doso o teor de amido. Aí eu vou ter as gramas de amido que passaram pela peneira de 4,75. Aí eu pego o que passou, né, pela peneira de 4,75, divido pelo total de amido que tem, e aí eu vou ter essas porcentagens aí. Abaixo de 50, ruim, de 70 a 50, adequado. E aí que eu estou querendo fazer essa adaptação, que eu acho que assim, de 70 a 50 você tem um range aí, uma variação muito grande, né? Eu não posso falar que uma silagem de 51% de KPS é igual a uma de 69%. Então, por isso que a gente quer ir de dezenas, né? Estamos tentando trabalhar esse dado aqui na Exalc
mas é a publicação do Dave Mertens, né? Então, essa é a referência do KPS. É acima de 70, excelente. Mas isso aqui, pessoal, é depois que a silagem está feita, que é 5 dias para o laboratório fazer. O importante é os que eu mostrei para trás, é na hora lá, ó, no dia. Isso aí é depois o nutricionista vai mandar para o laboratório, vai ver e ele vai ter que ajustar a dieta. Você sabe como é que normalmente ele ajusta a dieta? Você vai ter que pôr mais fubá, ou pôr mais grão úmido, ou Snapple, o que você usar aí, ou subproduto fibroso, ou seja, sua dieta vai ficar mais cara. Só vai servir para isso, para o nutricionista, e para ele te falar, ó, na próxima silagem, toma cuidado, porque tá ruim a sua silagem. Né? Isso se ele nem precisa fazer, que dependendo se tiver o olho e ver os grãos inteiros lá, nas fezes e nas fezes e também já na silagem, ele já pode dizer isso, nem precisa fazer essa análise de KPS. Tá ok? Pode passar, Cássio. Então, aí só um estudo que eles fizeram aí, acho que em 30 fazendas, né, que eles pegaram, dosaram o amido nas fezes, no eixo Y, que vocês estão vendo aí, ó, variando de 0 a 15%, e o KPS da silagem de milho, de 30% até 80%. O que vocês observam aí? Quanto mais aumentou o KPS da silagem de milho, o teor de amido nas fezes das vacas diminuíram. Tá vendo aí, ó, as de 70 aí, ó, tá com quase 0 de amido fecal. Ou seja, você está perdendo menos amido. Então, por isso que é importante cuidar do processamento da silagem na hora da colheita. Pode passar, Cássio. Aí é um exemplo hipotético que eu considerei um rebanho com 50 vacas e uma está com 2% de amido fecal e a outra está com 6% de amido fecal. Ou seja, a gente tem 4 unidades de amido fecal de diferença. E aí a gente calculou que a produção fecal de uma vaca de 30 litros de leite seria de 12 quilos de matéria seca. E aí a gente fez a conta, né? As vacas com 2% de amido fecal estão defecando 235 gramas de grão nas fezes. As vacas de 6, 710 gramas, tá? Se a diferença entre elas, ou seja, a vaca de 6% está secretando 475 mais grãos nas fezes. Olha só, multiplicando isso pelo número de vacas e por ano, são 9 toneladas de milho, né, que você está jogando no lixo. Aí você faz a conta do milho aí que está na sua região, aí, o preço que eles estão vendendo. É isso aí que a gente está indo para o ralo e a gente não está vendo. Pode passar, Cássio. Aqui só para mostrando vocês aí dados do Exalc Lab, aqui no laboratório da Exalc, sobre o KPS da silagem do Brasil e os dados que eu coletei lá nos Estados Unidos no período que eu fiquei lá. Ó, do Exalc, 50% é a média, ou seja, está ruim, né? Tá ruim, 50% é ruim. E os dados americanos em torno de 66%, né? E você pode ver aí que você tem muito mais silagens nos 70% aí, ó. No 70% e para cima do 70%. No lado do Exalc Lab, você tem a maioria no 50% e pouquíssimas no 70% e 80%. Entendeu? Mostrando a dificuldade que a gente tem no Brasil. Uma é por causa que o híbrido nosso é mais vítreo, mas outra, e a principal, é por causa do maquinário do Brasil e principalmente do ajuste dele, né? As máquinas são boas, só precisam estar bem ajustadas. Aí um levantamento feito na região de Castro e Carambeí, 2016 2017, que a Fundação ABC faz lá. Olha só, uma região que é das mais avançadas no Brasil. Você pega aí 66% das amostras coletadas lá no levantamento que eles fizeram, estava com KPS ruim, abaixo de 50%. Entendeu? 31% é bom e só 3% ótimo. E no ano seguinte, foi ainda pior o resultado, 69% ruim e 30% bom e 1% ótimo ou excelente. Ou seja, mesmo numa região que só colhe quase que estritamente com automotriz, tem resultados ruins, ou seja, temos que tomar cuidado com isso. Então, às vezes é cracker velho, é nego abrindo cracker, a distância entre os rolos, é a fiação de facas, pode ser vários fatores. Mas o que você não mede, você não gerencia. E a hora de medir é na hora da colheita e tem uma pessoa exclusiva para isso, tá? Então, aí tem os experimentos que a gente fez aqui na Exalc, e estratégias para maximizar a disponibilidade do amido. Eu fico muito feliz de apresentar esses experimentos, pessoal, porque essas ideias vieram todas lá do período que eu fiquei nos Estados Unidos, e o nosso grupo de pesquisa aqui da Exalc, né, que eu fiz parte, qualidade e conservação de forragem, tivemos a honra de receber o prêmio de tese do ano de 2019 por causa desse trabalho, pela aplicabilidade dele no campo. Então, a gente fica muito feliz
de ter feito um trabalho aplicado, né? Uma ciência aplicada. E eu vou estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês e espero que também as instituições continuem pesquisando o tema, né? Hoje eu estou dando assistência, não estou mais na pesquisa, mas eu acho que é um tema que sempre vai merecer atenção, tá bom? Então, a gente tentou 3 estratégias aqui, pessoal. Primeira, reduzir o tamanho de corte. Será que reduzir o tamanho de corte melhora o processamento de grãos? O tempo de estocagem melhora a digestão, o processamento do grãos e a digestão do amido? E o terceiro, o tipo de colhedora com ou sem cracker melhora o processamento dos grãos? Então, essas 3 estratégias aí que a gente tentou atuar para melhorar a digestão do amido. Então, vamos lá. Experimento 1. Eu usei 3 hectares para plantar esse híbrido aí, da Decalb 177. Escolhemos esse híbrido porque ele é bem vítreo, tá? 65,6% de vitrosidade que a gente fez aqui. Colhemos ele com 34% de matéria seca, ou seja, a gente está falando que para máquina desse tipo aí, igual vocês estão vendo na foto, a gente queria colher um pouquinho mais abaixo, né? A gente queria entrar na roça com 30%. E aí, o que a gente observou, né? A gente tentou 3 tamanhos de corte, 3, 6 e 9 milímetros, né? E guardamos essa silagem por 0, 35 e 140 dias e tivemos 4 baldes para cada tratamento, tá? E a colhedora foi essa aí, JF, a área total 1.600. Pode passar, Cássio. Primeiro, com relação ao tamanho de corte, né? Que a gente avaliou na Penn State para ver o tamanho de partículas. A gente viu que aumentar o tamanho de corte de 3 para 6 não alterou nada nas partículas, ou seja, aparentemente as máquinas falam que tem essa regulagem lá e ela não é verdadeira. E ela só foi verdadeira na hora que eu alterei de 6 para 9 milímetros, tá ok? Ou seja, de 3 para 6, com a avaliação da Penn State, não alterou nada o tamanho de partícula das plantas, tá? Só quando foi para 9 milímetros. Pode passar. Aí a parte do KPS que a gente fez, Cássio. E, pessoal, a gente viu que o KPS, independente do tamanho de corte, foi muito baixo, cara. 24%, 26%, 25%. Ou seja, reduzir o tamanho de corte na colhedora de arrasto não teve tanta influência. Num híbrido com 34% de amido, tá, pessoal? Aqui eu estou apresentando os resultados da minha tese, mas a gente tem uma tese aqui da aluna Jéssica, que ela reduziu o tamanho de corte no híbrido com 30% de matéria seca e com 34% de matéria seca. Com 30% de matéria seca, foi efetivo, mas com essa matéria seca aí não foi, não. Tá bom? Isso que eu queria deixar para vocês. E o KPS dela, ela conseguiu o KPS 55, que para uma máquina de arrasto, beleza, é o máximo que ela consegue fazer. Ou seja, o que é a lição que a gente aprendeu com isso? Pessoal, máquina de arrasto sem cracker, você vai ter que colher antes a roça, senão vai perder, tá bom? Na parte de gestão de amido, não tem jeito. Opa. Aí o tempo de estocagem, né? Ficou estocado 0, 70 e 140 dias, né? E não teve efeito nenhum do tempo de estocagem. A gente não ganhou estocando esse material por mais tempo. Principalmente porque tinha muito grão inteiro, com pericarpo intacto. Então não melhorou o processamento de grãos. A gente vai ver, tem um estudo do professor Ferrareto, que melhora o processamento de grãos no silo. Por que isso acontece, pessoal? Que você tem lá aquele amido um colado no outro. Você processou o grão quebrando em 4 pedaços. Aí dentro de cada pedaço desses 4 que você quebrou, o amido está lá adensado. Mas aí chegam as bactérias, por você ter quebrado o pericarpo, você permitiu que as bactérias entrassem dentro desse pedaço de grão quebrado em 4 pedaços, né? E ela vai atuar aqui no meio desse grão, do amido, aqui, quebrando a prolamina, né? As proteínas que colam os grânulos de amido. Ao quebrar, o que acontece? Você descolou os amidos, né? Aí, na hora que você vai fazer o KPS no laboratório, mais amido passa da peneira de 4,75, entendeu? E por isso que aumenta o processamento, porque o amido ficou mais fino, porque você tem um efeito do silo, quebrando esse cimento entre os grãos de amido e descolando eles. Pode passar, Cássio, por gentileza. Então, vocês podem ver aí o experimento aí da Jéssica, né? Eu achei que nem estava aí. Ela colheu, com 30% e com 36,7%, tá? E ela colheu com 3, 5 e 7 milímetros a silagem de milho dela. Você vê ali que do 7 para o 3,
você conseguiu puxar aí 4 unidades de KPS, tá bom? Não teve um efeito estatístico, mas teve um efeito numérico, tá bom? Mas aí, o que esse experimento mostrou para nós? Se lá a colhedora de arrasto, você tem que entrar antes na roça, entendeu? É isso. Não entra com 30% de matéria seca e 1/4 da linha do leite. Pode passar, Cássio. Beleza, experimento 2, com a automotriz. Também o mesmo híbrido, fizemos baldes também. Só que aqui nesse experimento, pessoal, a gente pegou na automotriz e botou 6, 12 e 18 milímetros de tamanho de corte, tá ok? E a distância entre o cracker não é 3 milímetros aí, tá errado, é 0,3. A gente botou mais justo que 1 milímetro, tá ok? E o tempo de estocagem, 0,35, 140 dias. O que a gente observou? A automotriz, sim, aumentamos o tamanho de corte, olha o que aconteceu com o tamanho de partículas. Foi subindo também. Ou seja, realmente foi efetivo. Tá? Aumentar o tamanho de corte na automotriz realmente aumenta. Não é igual lá na máquina de arrasto que não aumentou. Tá ok? Pode passar, Cássio. E o KPS, pessoal, a gente teve um efeito, principalmente quando reduziu de 18 para 12, não teve efeito, mas de 12 para 6, a gente conseguiu puxar aí 8 unidades. Entendeu? Ou seja, você consegue, na automotriz, aumentar o processamento de grãos reduzindo o tamanho de corte. Mas lembre que quando você reduzir para 6 milímetros aí, você tem que ter uma segunda fonte de forragem ou usar um subproduto fibroso, porque a fibra vai ficar bem picada. Mas é uma estratégia, assim, não tem mais nada que eu consigo fazer. Aí eu tento reduzir, tá? E vocês vão ver que no experimento meu de campo, do 18 para o 12, esse aí foi o experimento de balde, tá, pessoal? Teve uma diferença. Esse aqui a gente não pegou a diferença, mas no que eu vou mostrar o que eu fiz com as vacas, do 18 para o 12 teve diferença e do 12 para o 6 teve diferença. Então, às vezes, quando você reduz aí do 18 por 12, isso é só um experimento. A gente precisa fazer mais. Mas a minha observação prática, eu tenho rodado aí, esse ano eu rodei 5 fazendas. Por exemplo, na Grindos, que eu estava a semana passada, a gente reduziu de 24 milímetros, que eles cortam lá, para 18, o KPS foi de 50, foi para 60, entendeu? Então, reduzir o tamanho de corte, ele sempre vai puxar aí o processamento de grão, só que você não pode ir muito sem ter uma segurança de ter uma segunda fonte de fibra na dieta dessas vacas. Um capeaçu, uma silagem de capeaçu, o que seja. Bom, tempo de estocagem aí foi legal. Pô, a gente processou melhor a silagem de milho aqui, não processou? E aí o que acontece? Pode passar mais um, vai aparecer uma imagem aí, Cássio. A gente conseguiu puxar aí, ó, 9,9 unidades em processamento de grão, em KPS. Por que isso aconteceu? Por aquele efeito que eu falei, se quebrou o pericarpo, os grânulos de amido foram passíveis de se descolarem, entendeu? Então o silo te ajudou, melhorou ainda mais a sua silagem, mas desde que você tenha pelo menos um KPS inicial de 50 aí, ó, 50% dos grãos quebraram em 4 pedaços, beleza? Lá na máquina de arrasto, quando só tinha 25% de KPS, não melhorou não. Por quê? Porque é só 25% de grãos quebrados em 4 pedaços. E aí o experimento 3, que foi com a máquina de arrasto com o cracker. Então a gente tinha 2 colhedoras, tá? 2 colhedoras da JF e uma da Jumil. 2 tamanhos de corte que a gente testou, 6 e 10 milímetros e 4 repetições. E o material ficou ensilado 35 dias. A gente fez aí a Penn State, o KPS, a separação dos grãos em água e peneiramos eles também naquela peneirinha de 4,75 milímetros, tá ok? Pode passar, Cássio, por gentileza. Bom, foco nos grãos aí. Aí vocês estão vendo, sem e com. Sem o cracker, a da JF aí com 6 e 10 milímetros. Deu um KPS de 43%, 39,3, tá? De 6 a 10, com o cracker, aí foi para 72, igual quase de automotriz. Um resultado que surpreendeu muito a gente. Ou seja, a maquininha com o cracker funciona bem. Claro que ela precisa, a de arrasto aí, né? Precisa de um trator mais forte, com mais cavalos, né? Isso aí. E tem um custo dela também. Mas se você ir lá naquela conta das vacas defecando milho, com 9 toneladas de milho que sai nas fezes de um rebanho aí de 30 vacas, você paga tranquilo ela. Pode passar, Cássio. Por fim, esse experimento aí com vacas leiteiras que eu fiz e foi publicado recentemente aí no Journal of Dairy Science.
que é a principal revista referência da nossa área, e a gente fez 4 tratamentos. A gente tinha o tratamento 1, que era a colhedora tracionada pelo trator, né? A T1600 no 6 milímetros de tamanho de corte, tá? E a automotriz no 6, 12 e 18. Aí vocês vão ver nas figuras, tudo, vai estar esse código aí, ó. PT6 é a máquina de arrasto, a 6 milímetros, e o SP6, SP12 e SP18 é a automotriz, no 6, 12 e 18 milímetros, tá ok? Pode seguir, Cássio. Então, a gente usou as instalações da Exalc, 24 vacas, 6 vacas por tratamento, numa estrutura aí de quadrado latino, pode passar. E aí, os períodos experimentais, eram 4 períodos experimentais, né? Cada vaca passou nos 4 tratamentos. O que a gente tinha? 18 dias de adaptação, e nos últimos 6 dias a gente tinha amostragem. Então, a gente avaliou o consumo, produção de leite sólido, perfil de ácido graxo, digestibilidade, quanto que as vacas ruminaram, seleção no coxo e dados sanguíneos. A gente avaliou 3 contrastes. O que é isso, pessoal? As comparações que a gente fez em tratamento. A gente comparou a de arrasto contra a automotriz no mesmo tamanho de corte, 6 milímetros, por isso que a gente fez isso aí, justiça, para avaliar o processamento de grãos. E dentro da automotriz, a gente avaliou o 6 contra o 12 e o 12 contra o 18, para avaliar a parte de efetividade física da fibra, que é o quê? É o que faz a vaca ruminar lá, né? Então, por isso que a gente fez essas comparações. Então, aí a composição da silagem de milho, eu considero uma silagem de milho boa, com 33%. Olha só, hein? 33% de matéria seca, a gente entrou nessa roça. Tá ok? FDN de 44% e amido aí de 31%. Show? Pode passar, Cássio. Aí o KPS, né? Olha para você ver aí, da máquina de arrasto tracionada, 32%. Muito ruim, né? Da automotriz, surpreendeu a gente esperava mais, com 6 milímetros, estava 54%. No 12 milímetros, um pouquinho mais abaixo, 49%, e com 18, 40%. Ou seja, foi caindo à medida que aumentou o tamanho de corte. Tá? O cracker aí estava a 1 milímetro de distância, tá bom? Beleza, Capó, pode passar, não tem problema não. Aí você tem a foto da automotriz contra a de arrasto, no mesmo tamanho de corte. Não sei se está visível para vocês aí, que vocês conseguem ver muito mais grão inteiro na amostra da de arrasto, né? E ali na da automotriz você vê que tem bem mais farinha. Vocês vão, eu não sei se dá para vocês verem. Para mim aqui está dando para ver legal. Só para mostrar esse efeito aí, bem nítido para vocês. Pode passar, Cássio. Bom, na peneira aí da Penn State, olha só, na de arrasto ficou 9% na peneira de 8, tá? Na 19, perdão. A gente tenta trabalhar com 8, né? Na peneira da automotriz a 6 milímetros ficou 4%, a 12 milímetros 9,8%, e na de 18 ficou um pouquinho exagerado, ficou 19,3%. Tá? A gente sempre quer trabalhar em torno de 8%. Os ingredientes que a gente usou aqui nessa dieta. A dieta era exclusiva, fonte de forragem silagem de milho, 48,5%, polpa cítrica, 15,5%, milho moído fino, 15,1%, farelo de soja 9,5%, a gente usou o Soy Pass, que é uma farelo de soja fonte PNDR, né? 6,9%, aí não coube, mas teve minerais e vitaminas, e usamos também gordura protegida de palma. Aí configurou um pouquinho, mas era só para mostrar aí quanto ficou na peneira de 19 milímetros. Essa aí é a dieta, né? É a composição da dieta e como é que ficou a Penn State da dieta das vacas, tá? Mas a dieta foi feita, aí desconfigurou um pouquinho, mas eu posso falar aqui para você. A gente fez uma dieta de 25% de amido, 60% do amido, aproximadamente vindo da silagem de milho, para mostrar o efeito do processamento. A Penn State aí ficou 5,3 na peneira 19 para o tratamento da máquina de arrasto, aí vai sucessivamente 2,7, 6,7, 15,5. Tá? Pode passar, Cássio, por gentileza. O que a gente teve? Aí estão os 4 tratamentos, ó, da esquerda para a direita. A máquina de arrasto, 6 milímetros, sem o cracker, a automotriz a 6, a automotriz a 12 e a automotriz a 18 milímetros. Não tivemos diferença no consumo de matéria seca. Elas comeram aproximadamente 19,5 quilos de matéria seca. Beleza? Produção de leite. Pode dar mais um aí que vai aparecer o quadradinho.
Aí, Cássio. Puxou 1 litro 200 de leite. Só o efeito do crack. Pessoal, mesma dieta, só ter o crack. Olha o que é o potencial. Puxou 1 litro 200 de leite. Do 6 para o 12 milímetros, não teve diferença nenhuma. Foi a mesma produção. Pode passar, Cássio, que aí vai aparecer o quadrado. Do 12 para o 18, caiu 800 ml. Ou seja, mostrando que com 18 milímetros, para essa máquina, para uma roça nessa condição, já não foi tão efetivo. Ou seja, ele já caiu, principalmente porque processou pior, tá? Conforme eu mostrei lá no início. Pode passar, Cássio. A eficiência alimentar. O que é eficiência alimentar? É a produção de leite dividida pelo consumo, né? Vacas que têm maior eficiência alimentar são mais lucrativas. E aí a gente observou que o tratamento com a automotriz melhorou a eficiência alimentar, tá? Puxou aí a eficiência para 1,52. Pode passar. Nitrogênio ureico no leite, tá, pessoal? Não é plasmático, tá errado aí. Que a gente avalia para ver se a vaca se não está perdendo ureia, né, para o sangue, que é muito caro. Ou seja, o tratamento com a automotriz melhorou, reduziu o nitrogênio ureico no leite. Ou seja, aproveitou melhor isso para síntese de proteína microbiana no rumen. Então, por quê? Porque disponibilizou mais o amido. Pode passar. E realmente, quando a gente foi ver a digestão do amido, a gente observou aí que foi de 93,1 para 95,3. Ou seja, 2,2 unidades de amido puxou 1 litro 200 de leite. Imagina se a gente conseguir levar esse número para 98, igual que é os dados top lá dos Estados Unidos, né? De 6 para 12 não teve diferença, e de 12 para 18 caiu, né? Pode passar aí, Cássio, que você acho que vai. Caiu, né? Porque diminuiu o KPS. Diminuiu o processamento de grãos. E o resultado da glicose foi o mesmo do amido. Pode passar aí, Cássio. Aumentou a glicose no sangue. A glicose, pessoal, é o principal substrato para fazer lactose no sangue. Então, puxou. Quando se aumenta a digestão do amido, se aumenta a glicose no sangue, tá? Por quê? O amido, quando ele é fermentado no rumo, ele vira propionato. O propionato é absorvido pela parede ruminal e ele vai para o fígado e vira glicose, tá? O fígado faz glicose a partir do propionato. E a glicose chega na glândula mamária e vira lactose. E a lactose é o principal nutriente que faz a vaca produzir mais leite. Ela é um gradiente osmótico para puxar leite. Então, aumentou o processamento, melhorou a digestão de amido, melhorou a síntese de proteína microbiana, melhorando a digestão do amido, aumentou o propionato, aumentou a glicose no sangue e puxou o leite. Foi assim que a gente contou a história desse estudo, tá? Do 6 para o 12 não teve diferença e do 12 para o 18 caiu a glicose no sangue e por isso também caiu a produção de leite. Pode passar. Ruminação. Aí, o que acontece? Ó, na máquina tracionada, a 6 minutos, teve 600 minutos. Na hora que eu processei, foi para 550. Mas, Gustavo, como que isso aconteceu? O mesmo tamanho de corte. Eu sei, pessoal. Mas, quando passa pelo cracker, o cracker quebra a fibra também. Por isso que teve esse efeito aí, tá bom? Para o 12, aí você viu que foi para 603. Ficou bem parecido com o da tracionada. Parece que foi até o mesmo número, né? Se você pensar aí a máquina de arrasto a 6 milímetros quanto o SP12, apesar da gente não ter feito essa comparação na estatística, quase que bateu aí, pelo menos, a ruminação. A única diferença foi a questão que a digestão do amido foi maior para essa aí, para tracionar, para a automotriz no 12 milímetros. E da de 18, não puxou tanto mais a ruminação, não, só subiu uns 13 minutos aí, tá ok? Bom, aqui é um dado mais chato, é mais para a turma aí que estuda isso aí, a parte de seleção no coxo, mas eu vou tentar ser breve aqui com vocês. A gente passa a Penn State na sobra dessas vacas. Por isso que tem aí quanto ficou na peneira 19, quanto ficou na peneira de 8, na de 1,18 e no fundo, né, que é abaixo de 1,18. Pode passar aí, Cássio, que aí vai mostrar. Aí eu comparo a Penn State da dieta que foi oferecida com a da sobra, para ver o quanto que a vaca selecionou. O que a gente observou? Que as vacas que estavam comendo a silagem de milho com automotriz a 6 milímetros selecionaram mais contra a partículas de 1,18. O que são as partículas de 1,18? De concentrado. E isso aí é um indicativo que essa vaca está tendo acidose, tá? Valores abaixo de 100% aí, pessoal, nessa tabela, só para explicar para vocês, quer dizer que a vaca selecionou contra. Acima de 100 é que ela selecionou a favor.
tá? E se bater 100 em cima, é porque ela não selecionou, tá? E aí, quando a gente compara um tratamento com o outro, por exemplo, 99,5 e 97,5. O 99,5 também selecionou contra. Só que o 97,5 selecionou mais contra ainda, entendeu? Ou seja, provavelmente essas vacas estavam com acidose. Pode passar aí, Cássio. Aí, quando comparou dentro da automotriz no 6 contra o 12, repetiu a mesma coisa. As vacas do tratamento 12 milímetros selecionaram a favor e as do 6 contra, tá? Pode passar, Cássio. E aí a gente mediu um marcador de acidose, que é esse amiloide A, né? Uma proteína de fase aguda que é produzida quando a vaca entra bactéria para a corrente sanguínea. E olha o que a gente observou. Pode passar aí, Cássio. As vacas do tratamento com a automotriz no 6 milímetros aumentaram o amiloide A no sangue, ou seja, elas sofreram mais com acidose subclínica. Pode passar, Cássio. E as vacas do tratamento 12 já amenizaram isso aí. Isso aí, pessoal, está atrelado ao quê? Porque as vacas do tratamento da automotriz no 6 milímetros, como a gente estava numa condição de dieta, fonte exclusiva de forragem, silagem de milho, a silagem do tratamento 6 milímetros estava com amido mais disponível, só que com a fibra muito picada. Porque além do 6 milímetros ser um tamanho curto, ainda o cracker quebrou mais ainda essa fibra. Então, baseado nesse estudo aí, vocês vão ver na conclusão do estudo que eu vou fazer, a gente recomendou para a automotriz o tamanho de 12. Por quê? Principalmente se você trabalhar com silagem de milho como fonte exclusiva de forragem. Porque o tamanho de 12 milímetros, ele teve a mesma produção de leite, tá? A mesma eficiência alimentar, o mesmo nitrogênio ureico no leite, aí só que ele teve de melhor, a ruminação melhor. E isso permitiu que as vacas tiveram menos acidose. Então, eu só usaria os 6 milímetros numa fazenda se eu soubesse que ela usasse uma segunda fonte de forragem, 2 quilos, por exemplo, de matéria seca entrando num feno, num pré-secado, e um subproduto aí de caroço de algodão, alguma coisa nisso aí, tá? Para eu ter essa segurança. Do contrário, eu não faria isso não. Tá ok? Pode passar. Então, as conclusões aqui, eu vou falar da maneira... para vocês não precisarem ler, né? O processamento, ele puxou 1,2 litro de leite, ou seja, processar é efetivo, tá? Se o tamanho excessivo de corte, 18 milímetros, diminuiu a digestão do amido e a produção de leite. Isso não é realidade para todas as colhedoras, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que monitorar. Aqui eu estou contando a história do experimento que eu fiz com a New Holland. Tá, beleza? Os 6 para o 12 milímetros não tiveram diferença em produção de leite, foi tudo igual. Mas em termos de saúde da vaca, o 12 milímetros foi melhor. Então, para mim, o tamanho de corte desse experimento, o 12 milímetros foi o que otimizou desempenho e saúde. Tá ok? Essa é a conclusão aí desse trabalho com as vacas. E aqui a gente tem uma recomendação da Penn State, que é outro, eu não coloquei aqui, mas vocês conhecem, que a gente faz durante a colheita, tá? Aí tá as recomendações para cada peneira. A gente trabalha aí com 3 a 8% na peneira de 19 para silagem de milho, 45 a 65 na peneira intermediária e aí 20 a 30 na peneira de 4 milímetros e no fundo é aproximadamente 10 aí. Tá ok? Esse aqui é só mais um experimento que eu estou mostrando para vocês como é que... Esse aí eu fiz também lá nos Estados Unidos, que a gente pegou lá o tamanho de corte que eles escolheram da silagem de milho, tá? De várias fazendas, cada pontinho dessa fazenda, e correlacionei com quanto que ficou retido na peneira acima de 8, a peneira da Penn State. Ou seja, vamos pegar aí o tamanho aí de 22 milímetros, né? Que vocês estão vendo aí no gráfico, no eixo X. Olha o quanto que teve de variação na porcentagem retida na peneira de 8. Variou aí desde 85% até 65%. Ou seja, não só se baseia pelo tamanho de corte, ele é um norteador, mas você tem que estar avaliando tanto o processamento de grão como a parte da fibra durante a colheita. Com essa peneira, se você conseguir, a peneira tanto da Penn State como a peneirinha de grãos para você fazer isso. Na Penn State, lembra, até eu vou fazer uma recomendação até mais genérica do que eles falaram aí. Tenta trabalhar com no máximo 8% de partícula na peneira 19. É a única, principalmente, que eu monitoro fazendo silagem de milho, é a peneira
E até lá no Tracking eu fiz um vídeo bacana sobre isso. Posso compartilhar com vocês aqui depois com a Cássia, mandar no Google Drive para ela. Eu sempre me preocupo com a peneira de 19, porque ali, o que fica ali? Palha da espiga. É a partícula que pode ser selecionada, entendeu? E vai prejudicar a compactação. Então, não puxar acima de 8%. Eu quero 8% para baixo, tá? Não pode passar de 8%. E outra coisa que eu vejo na peneira 19 é onde fica a rodela de sabugo, se a máquina estiver mal ajustada. Viu rodelinha de sabugo, pessoal? É problema de ajuste de faca contra faca e afiação de faca. Então, trabalhem nisso aí. Veem bastante o que fica nessa peneira 19. Não só a porcentagem, mas se tiver palha mal picada, fiapão de palha, eu quero uniformidade. Né? Se eu tiver fiapão de palha e rodela de sabugo, fiapo de palha, afiação de faca, rodela de sabugo, regular de faca contra faca e afiação de facas também. Tá? A peneira de 8 mm da Penn State, eu só olho que ficou acima de 50%. Se ficar acima de 50%, tá ok. As de baixo eu não me preocupo demais. E a do KPS lá, que a gente faz a campo, que é a proporção de grãos abaixo de 4,75, eu tento sempre trabalhar pelo menos em torno de 60%. Acima de 60% a gente já está fazendo um bom trabalho. Então, se estiver ruim, ajuste o tamanho de corte e faça o que for necessário. Obrigado aí pela atenção, agradeço o convite aí da Cássia, é um prazer estar compartilhando isso aqui com vocês. Só por fim, eu e meus contatos, Cássia, eu não sei se deu o prazo de mostrar, não sei se você puder aí, só para eu falar um pouquinho também de uma outra empresa que eu tenho aí, só para aproveitar a oportunidade do público. Aí, se você puder ampliar, por gentileza. Então, pessoal, eu hoje trabalho com o pessoal aí do Tracking Fish, temos o Instagram, um site e também no YouTube, temos informações práticas lá para vocês acessarem, tá bom? Tenho também a minha outra empresa, que é uma casinha de bezerro automatizada, que avalia em tempo real o ganho de peso da bezerra, o consumo de ração em bezerros na fase de cria. É com grande alegria que a gente, semana que vem, vamos estar instalando as primeiras 20 que vendemos na Fazenda Colorada, aqui em São Paulo. Aproveitar o espaço aí para divulgar, tá, Cássia? Porque tem muitos produtores aqui, em breve a gente vai estar entrando mais forte aí no mercado, e você permite o produtor avaliar o desempenho da bezerra em tempo real no aplicativo, ter gráfico de consumo, quando que essa bezerra ficou sem ração, quando que ela quebrou o consumo, pode ser uma doença, e qual que é o momento para ela desmamar essa bezerra. E eu encerro aqui, estou à disposição para perguntas. Obrigado aí pela oportunidade, pela atenção. Espero ter agregado valor aí para vocês. Gustavo, estão me ouvindo aí, pessoal? Bom, primeiramente agradecer aí ao Gustavo pela explanação aí. Eu acho que agrega muito, com certeza, a gente está falando sobre todos esses processos, né? E hoje há sempre a gente tem tentado levar esses conceitos mais para o campo, através de mim, através dos franqueados, a gente está tentando nortear melhor e dar suporte aos nossos clientes. Então, agradeço demais, Gustavo, pela explanação aí tão pertinente, tão importante, com dados que nos mostra o norte de como a gente realmente precisa evoluir. Logicamente que a gente sabe aí que com os avanços da mecanização, muita coisa tem se evoluído, pensando em silagem de milho, né? Pensando aí nas diferentes formas de se produzir silagem. E quando você fala aí de, vamos começar a olhar para o equipamento que a gente está usando para colher, também é uma forma da gente ter uma cautela maior. Pessoal, hoje a gente estendeu um pouquinho mais a live aí do que a gente prevê, mas assim, eu acho que muito válido aos que ficaram com a gente até o final, eu acho que é extremamente importante. Eu deixo aberto aí se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai dar espaço aí para alguma pergunta, mas logo em seguida a gente vai encerrar e as demais eu faço, retorno vocês por e-mail, se for o caso, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, a hora é agora. Oi, Gustavo. Só fazendo um adendo aí, quem entrar lá no Instagram nosso, vocês podem clicar lá no link, que chama Linktree, é tipo um link que fica azulzinho lá,
vocês podem baixar um e-book que a gente fez completo de silagem, com muita foto, mostrando o que você tem que avaliar na hora da silagem. Dimensionar um silo, como é que a gente dimensiona. Eu não falei das outras coisas aqui, né, Cássio? Compactação, aditivo, lona, dimensionar silo, caminhão, tudo isso. Então, a gente tem muita coisa lá, pessoal. Um e-book ficou bem legal. Vocês vão só cadastrar um e-mail lá e vão receber esse e-book. E ele tem muita foto e está bem completão. Eu não sei, Cássio, se você chegou a baixar ele, depois eu posso te enviar também. Ficou bem legal para o pessoal aí, tá bom? Não, eu até tenho ele comigo, eu acompanhei aquelas lives que vocês fizeram, né? E depois eu Mas pode esperar que a gente encaminhe aí por e-mail para vocês. Também pode encaminhar também, Cássio. Joia, joia. Então, depois eu faço o envio aí para os participantes que entraram na live do realmente de fato. Eu acho que trouxe muita informação aí para a gente começar a olhar mais para o processo, né? Ver ali na hora da colheita o que está acontecendo. Então, pessoal, pelo adiantar da hora, agradeço a todos que estiveram com a gente mais uma vez aí, durante essa 1h30 de live, que foi sensacional. Gustavo, agradeço de coração aí, disponibilizar seu tempo para estar compartilhando conosco. Tanto saber, experiência e prática aí junto com os nossos clientes e franqueados. Além disso, gente, antes de eu passar a palavra para o Gustavo, para ele encerrar aí, já anotem na agenda de vocês a nossa próxima live, dia 19 de maio, com o professor Ferrareto, um professor aí que tem também muito a compartilhar conosco, vai estar falando um pouquinho de micotoxina. Então, fiquem de olho, acho que micotoxina também pode ser um tema de grande importância que a gente precisa entender mais e fazer de forma acertada. Gustavo, muito obrigado. Passo a palavra para você para a gente estar encerrando essa noite tão especial que foi aí junto com você. Só uma pergunta, agradeço, Cássio. Só um minuto. Otávio, pode falar, Otávio, aí. Cássio e Gustavo, como que a gente consegue um treinamento na parte, assim, que a gente consegue trazer vocês? Pode anotar meu número aí, Otávio. Não sei se você viu na apresentação, eu posso soletrar aí para você. E aí você anota aí, aí você conversa comigo no WhatsApp. Tranquilo, Gustavo. Eu cheguei um pouquinho atrasado, uns 15 minutos na live aí já, então eu perdi o começo dela, certo? Então, se você puder falar, vou anotar. O código é 32. Meu código ainda é lá de Coronel Pacheco. Eu moro aqui em Piracicaba, mas meu telefone é de lá ainda. Certo. 99120 6343. Positivo, Gustavo. A gente dá uma conversada, viu? Muito obrigado. Bacana demais a live aí, viu? Trouxe muito conhecimento aí pra gente. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Estamos fazendo treinamentos aí, sim. Estamos atuando. Claro que a gente não consegue atuar em todas as fazendas que a gente quer por causa da demanda, né? Mas muito obrigado, Cássia. É um prazer, né? A Cássia, ela foi estagiária e trabalhou lá também, fez a pós-graduação dela lá na Embrapa Gado de Leite. Meu pai trabalha lá, é técnico agrícola lá. E a gente fez esse contato e teve essa possibilidade de fazer essa live. Eu agradeço muito. Recomendo vocês assistirem aí do professor Ferrareto. Ele foi meu orientador no período que eu fiquei lá na Universidade de Wisconsin, Madison. Então, aprendi muito com ele. Foi da minha banca de doutorado. Pode aproveitar que ali ele sabe muito do assunto, vai agregar muito. Dessa parte de processamento aí que vocês tiverem dúvida, e ele é o que mais publicou nessa área, né? Então aprendi muito com ele lá também. E é isso, pessoal. Convido vocês aí a seguirem o Tracking Feed. Também, se quiser seguir aí o Systec Feeder, que é a startup minha na parte aí de bezerras leiteiras. E estou à disposição. Se vocês precisarem, pode mandar um direct aí lá no Instagram ou no WhatsApp aí, eu estou à disposição, tá bom? Obrigado, Cássia, novamente. Espero um dia ter a oportunidade aí de conhecer essas propriedades no Sul.
é um sonho, eu adoro ver novas realidades da pecuária leiteira, então tendo a oportunidade, vai ser um prazer imenso aí fazer mais projetos com vocês, tá bom? Fique com Deus aí, tenha uma ótima noite a todos. Joia, Gustavo, a gente que agradece. Então, pessoal, fica aí o convite para conhecerem a plataforma Turkey Feeding e também para acessar o nosso blog lá da Sempre Sementes. Eu estou constantemente escrevendo conteúdos práticos sobre silagem e demonstra também a nossa preocupação aí em termos de nutrição animal, de eficiência em produção de silagem. Um abraço a todos, fiquem com Deus e espero todos vocês aí no dia 19 de maio conosco. Até mais, pessoal. Show, Cássia. Desculpa ter passado o tempo aí. Tranquilo, tranquilo. Cássia, Tchau. deixa seu telefone para a gente também. Eu te passo por mensagem, pode ser? Tranquilo. Valeu. Tá, joia. Abraço a Valeu. todos. Tchau, tchau.